Irmãos, vocês estão animados? O louvor foi tão gostoso, tão bom a gente louvar o nosso Deus, né? Oferecer ao nosso Deus aquilo que Ele tem nos dado, que é a vida, que é o sopro de vida. E o louvor a Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Nós vamos falar nessa noite sobre a ovelha perdida, e tem alguns pontos que eu gostaria de destacar dentro dessa parábola, que muitas vezes passa despercebido. A ovelha perdida se encontra, né? Ela é encontrada lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que era um método, né, que ele usava, o maior professor do mundo. Então ele fala em parábolas aqui. Capítulo 15, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir de Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegre-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, mais uma vez, e eu peço a Ti, ó Pai, fale conosco nessa noite, para que saímos daqui, ó Deus, transformados, ó Pai, e tudo aquilo, ó Deus, que nós ouvimos, que muitas vezes tem sido uma falácia, tem sido, ó Deus, a causa de dogmas, muitas vezes, ó Pai, que o Senhor possa estar nos libertando disso, ó Deus, para que possamos viver uma vida tranquila diante de Ti, e que o Senhor possa estar nos ensinando sempre através da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, que está aqui conosco, que está com aqueles que estão assistindo nesta hora, que o Senhor possa estar nos dando compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, quando nós olhamos para esse contexto aqui da ovelha perdida, nós podemos pensar algumas coisas. O que significa de fato estar perdido? Quando você viaja para algum lugar e não tem GPS e você fica perdido, muitas vezes você não sabe como retornar, você precisa de orientação. Você pergunta para alguma pessoa, para outra pessoa. E também tem uma imagem que vai aparecer aqui. Imagine você, se você está numa mata como essa. Você é jogado ali, com os olhos vendados, você não sabe de onde você veio, e você fica no meio dessa mata. Dá uma visualizada nisso. Como que você sai de um lugar assim? Muitas vezes nós não saímos. Nós morremos num lugar assim. Então, muitas vezes, o estar perdido é isso. Eu não consigo encontrar uma saída. Precisa de alguém vir e me encontrar. Como Jesus fez conosco, Ele nos encontrou. Não foi, às vezes nós temos um anseio de ter esse encontro com Jesus, mas muitas vezes eu não consigo ser achado. Eu não deixo ser achado por Ele. E Jesus, Ele vem, que aqui significa a soberana graça de Deus, Ele vem e nos alcança. Ele vem e nos acha. E a mente de uma pessoa perdida está ocupada, muitas vezes, com a sobrevivência e com o desejo ardente de ser encontrado e ir para casa. Se você está aqui no meio dessa mata, qual que é na nossa mente, o meu desejo é o quê? Conforme eu já conversei com algumas pessoas que foram sequestradas e jogadas numa mata mesmo. Roubaram o seu caminhão, por exemplo, o seu carro e amarraram numa mata. Como que ele sai? É muito difícil. Então ele está perdido, esperando que alguém o encontre. E muitas vezes na nossa vida nós estamos assim, perdidos, assim como ovelha perdida. Só que Jesus, ele começa a falar, e Lucas, né, ele escreve aqui dizendo: cobradores de impostos e outros pecadores. Ele coloca no mesmo balaio. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Ou seja, essas pessoas, cobradores de impostos e outros pecadores, é a mesma pessoa. Pecadores e cobradores de impostos. Os fariseus são pessoas religiosas que gostavam de externar aquilo que eles não eram. Eles falavam coisa que eles não praticavam. Os fariseus e mestres da lei o criticavam. E os críticos estão sempre aí, né, na ativa, dizendo:
Ele se reúne com pecadores e até come com eles. Diz assim: Deus também conhece a alegria de encontrar coisas que se perderam. Deus, ele sabe muito bem da alegria de encontrar ou reencontrar coisas que estão perdidas. E muitas vezes nós também nos alegramos quando nós achamos coisas perdidas. Então Deus também conhece a alegria de encontrar coisas que se perderam. Uma pessoa que está espiritualmente perdida, ela está separada por causa do pecado e também, às vezes, frustrada com a vida. Essa pessoa ela está totalmente, muitas vezes, frustrada, tendo mais perguntas do que respostas. Ela não consegue achar uma saída, ela não consegue ter respostas para as suas frustrações, ela não consegue ter algumas coisas para a sua vida mais, ela não consegue. É muita indagação, é muito questionamento e não tem resposta. E quando nós vemos que a resposta está na palavra de Deus, nós podemos orar e Deus vai nos ouvir em nome de Jesus. O objetivo dessa parábola é enfatizar a graça de Deus e a miséria do pecador até que ele seja encontrado por Deus. Irmão, se nós não estivéssemos aqui, onde eu estaria? Eu sempre faço essa pergunta para valorizar um pouco mais a vida cristã. Desde quando eu me converti, eu sempre priorizei o domingo para o Senhor, não somente o domingo, mas principalmente o domingo. E quando nós observamos hoje um período pós-pandêmico, e a gente vê pessoas que não estão muito ligando para Deus, irmão, sabe o que é o mais preocupante? Que o problema às vezes chega e a pessoa não consegue resolver o problema. Muitas coisas chegam na nossa vida e nós não conseguimos a graça de Deus. Nós não conseguimos achar onde está Deus que me fez. Assim como Jó perguntou, onde está Deus? Eu não encontro. Por quê? Chega um dado momento da minha vida que eu esqueço de Deus. Eu não quero. Em outras palavras, eu não quero ir ao encontro de Deus. Porque a certo ponto nós caminhamos e depois disso? Onde está Deus? Então a ênfase nesta parábola não está apenas na responsabilidade do homem, mas na obra redentora de Deus, embora o arrependimento é mencionado aqui. O pecador ele precisa se arrepender para que ele tenha vida eterna, vida em Cristo Jesus, mas também a soberania de Deus, de encontrar. Antes da minha conversão, eu não fui buscando Deus numa igreja, eu não fui. Deu muito trabalho para ir, por exemplo, a uma igreja. Deu muito trabalho. E sabe o que é interessante? Quando nós observamos alguns pensadores do passado, fulano matou Deus. Deus não existe. A gente vê muita frase assim. Sabe por quê? A maioria não via Deus nos cristãos. A maioria não via que aquele cristão que professava Deus com palavras, nas suas atitudes ele não fazia. Então muitos desses pensadores que pensavam, obviamente, eles olhavam para o cristão e falavam, esse aqui não pode ser cristão. Deus não pode habitar numa pessoa dessa forma. Aí vem outras pessoas, hoje eu conversei com uma pessoa assim, ela falou, não consigo compreender, e ele estava falando do cristão de um modo geral, não só da igreja evangélica, eu não consigo compreender como que Deus habita em pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Ele estava indagando isso também. E as pessoas hoje estão dessa forma. Então o homem representa a Deus ou Cristo, que é o pastor, e ele conhece cada uma das ovelhas pelo nome. Ele conhece você pelo nome, não é por apelido. Deus conhece cada um de nós, porque Ele tem um propósito para cada um de nós aqui nessa terra. Isso é louvável, graças a Deus. E no cenário que nós observamos aqui, os cobradores de impostos e pecadores eram pessoas interessantes. O cobrador de impostos, geralmente na sociedade judaica, ele era um judeu contratado pelo governo romano para pegar os impostos, coletar os impostos dos judeus, e juntamente com isso eles extorquiam os judeus também. Por isso que a maioria, quando falava que eram cobradores de impostos, ou coletores de impostos, eles não gostavam, porque é uma mera semelhança com nossos dias, impostos altos. Muitas vezes nós pagamos impostos que o valor de um produto não é aquele valor excessivo, e muitas vezes nós pagamos o preço por isso. Então eles não eram benquistos pela sociedade, eram culpados de cobrança excessiva e de extorsão.
Então a gente precisa entender o cenário que estava aqui. Essa parábola da ovelha perdida que foi mencionada. Os fariseus aqui eram pessoas religiosas, eram pessoas piedosas, eram pessoas hipócritas, que se achavam que se associar com pessoas de baixa classe, de uma classe baixa, eles não eram dignos da sociedade. Mas eu não vou me misturar com aquela pessoa. Eles chamavam as outras pessoas que não conheciam a lei de gente da terra, pessoas da terra, esse era o nome, porque ele não era digno de nem ter amizade. E muitas vezes essa casta que tinha antigamente, essa raça de fariseus, eles se estendem até os nossos dias, infelizmente. Só que muitas vezes pessoas assim, elas são muito críticas, assim como os fariseus. Mas como que Jesus vai comer com pecadores? Como que Jesus vai comer com pessoas que, essa gentinha, em outras palavras, nos nossos dias, essa gente que não tem qualidade? Alguns comentaristas vão dizer isso. O seu legalismo tornava o quê? Mais santos do que outros. É a mesma coisa, nós vemos pessoas aí, numa guia de sarjeta, dormindo, aquele lá não presta, aquele lá eu abandono. Não é assim. E muitas vezes nós achamos dessa forma. Nós não falamos, mas nós agimos. Às vezes pessoas que estão sofrendo perto de mim e eu não consigo fazer nada. Eu não quero fazer nada. As 100 ovelhas mencionadas aqui refere-se à comunidade externa dos judeus. Alguns judeus foram salvos, mas a maioria ainda estava perdida, que eram os judeus mais ortodoxos. Eles estavam buscando um Deus, mas um Deus que não tinha vindo ainda. Ele estava esperando o Messias, que o Messias tinha que ser alguém poderoso, alguém de nome, alguém rico, alguém que tinha uma certa influência para libertá-los da escravidão, vamos dizer assim. O seu vínculo com a aliança de Deus não era apenas cultural, intelectual, religioso, mas eles não tinham um compromisso real com Deus. E existem pessoas hoje que estão na igreja, que estão professando a fé, professando dentro da comunidade cristã, mas não tem uma verdadeira realidade com Cristo. Eu apenas professo. Gente, se a gente seguir verdadeiramente o Evangelho, eu acho que todos estariam aqui hoje, com exceção por causa da pandemia. Eu acredito que a maioria estaria aqui. Graças a Deus, hoje tivemos um bom número de manhã. Mas eu fico pensando, se eu não vou à igreja, por exemplo, se eu não assisto um culto hoje, domingo, eu vou passar a semana novamente. Se eu não tenho o hábito de ter um tempo a sós com Deus, eu vou passar a semana novamente sem a instrução da palavra. Porque às vezes eu não vou ler e vou tentar esmiuçar o texto, eu não vou fazer isso. Eu vou ler às vezes uns versículos lá e vou trabalhar e pronto, e olhe lá. Então é muito importante estar também na casa de Deus. E Deus conhece o coração do homem. E aqui eles vão dizer também que o pastor deixa, tanto é que não está dizendo que é o pastor, está dizendo um homem. Logo refere-se que é um pastor, né, porque cuidava das ovelhas. E não era só o pastor, ele não tinha só, o pastor não cuidava apenas das ovelhas dele, cuidava das ovelhas, várias pessoas. Aqui tinha um grupo, aqui tinha um grupo. E quando a ovelha desgarrava do pastor, ele não conseguia, ela caía penhasco abaixo, ela sumia. Ela não conseguia ser encontrada muitas vezes. E quando ele encontrava, colocava nos ombros, cuidava dela e levava lá na comunidade, na sua aldeia. E todos se alegravam com ele, com o pastor que achou aquela ovelha. Todos se alegravam. E de repente nós vemos hoje, dentro da casa de Deus, na igreja, pessoas que voltam, que eu quero dizer que estavam afastadas de Deus, tá? Não da igreja. Estamos num período diferente, entenda bem. A pessoa ela está desviada, você sabe disso, afastada dos caminhos do Senhor. Ela volta, eu tenho alegria. Eu me alegro com a volta daquela pessoa aqui no nosso meio. Será que eu tenho tido esse momento de alegria com o Senhor por conta dessa vida? Porque há mais alegria no céu, porque de um pecador que se arrepende, do que para os 99 justos. Não nos 99 que estão na igreja. O texto não fala de igreja, irmãos. Nós vamos entrar um pouquinho mais agora. A única ovelha perdida aqui é aquela ovelha que Cristo está buscando ainda.
Jesus está buscando, essa ovelha não quer, essa pessoa não quer. Nós vemos a preocupação, a compaixão de Deus em favor desta ovelha. E ele vai até que ele encontra. Até que Jesus encontra. Aqui dá para ter várias vertentes aqui, né, dentro desse texto. É Jesus, o bom pastor, o pastor de ovelhas mesmo, que ele sabe o caminho da ovelha, ele sabe o cheiro da ovelha, ele sabe o rastro da ovelha, ele conhece. Não, irmãos, a ovelha é diferente de bode. A ovelha, ela é dócil. A ovelha, ela consegue viver em grupo. O bode não. O bode, ele vai te morder. Às vezes a ovelha é assim também, porque ela está ferida. Acontece. Mas se você uma hora pesquisa no YouTube a diferença de ovelha e bode. Tem um vídeo sobre isso. Tem um pastor de ovelhas, em Jerusalém mesmo, que ele cuida até hoje e ele fala a diferença. Ele consegue detectar onde a ovelha estava, ou ela esteve, né? Ele consegue fazer isso. Então hoje o verdadeiro pastor, até mesmo pastor aqui, ser humano, o nosso pastor, ele consegue ver isso. Ele consegue ver quando a pessoa está machucada, quando ela afasta, e ele vai atrás. E a pessoa às vezes não quer vir. E aí? Então a ovelha que está perdida. Aí a gente começa a orar para que Deus traga novamente. A gente crê também dessa forma. A gente precisa estar atrás, mas também crendo que Deus é quem faz esse resgate. Nós vamos, aí a pessoa às vezes não quer. Ela estava perdida. Quando uma ovelha se perde, ela começa a andar em círculos, sem significado, sem propósito. Ela não consegue avançar mais, porque ela está perdida. A pessoa sai do meio, ela fica totalmente perdida. E quase que o púlpito vai. E ela estava totalmente perdida, precisando de um Salvador. E o pastor busca a ovelha até encontrar e se alegra com o seu encontro. Lucas 19:10, como nós falamos aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora eu sou salvo, eu fui encontrado, e eu não quero as outras pessoas estejam aqui. É difícil de entender. A gente precisa estar orando por outras vidas, porque eu sei que o lugar é bom. Eu estou agora em pastos verdejantes, por que não trazer outras pessoas também? Nós precisamos orar por vidas que estão se perdendo. Então não havia nada de bom em nós, se não for Cristo, se não é misericórdia dele, não havia nada de bom em nós, mas Deus começou a nos buscar, nos colocar sobre uma certa convicção de pecados, que eu preciso ter essa convicção. Se eu não me arrependo, como que eu vou fazer para chegar até Cristo? Eu sou muito bom, eu sou bom demais, eu não preciso me arrepender, eu não preciso de religião, eu não preciso de Cristo, eu não preciso de igreja, porque eu sou muito bom. E eu preciso então ter essa percepção de pecado, para perceber que eu estava perdido e necessitando de Cristo. E o pastor volta para casa com a ovelha. Porque aqui ele fala, o homem se alegra com todos os seus amigos por ter encontrado as ovelhas. Olha, estou feliz, e toda a comunidade se alegra. Observe que o homem diz que encontrou sua ovelha. Minha ovelha, eu achei a minha ovelha. E agora a interpretação disso tudo que nós estamos falando. Olha só o que diz Lucas 15:7. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido, que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Essa parábola, irmãos, é sobre o pai que busca, ou que Cristo busca, e a ênfase está na graça soberana em Deus, de Deus ao entrar na vida do indivíduo. Agora ele está falando com um pecador que se arrepende. Não está falando daquela pessoa que saiu e voltou, e a igreja, não está falando de igreja aqui, esse contexto, por mais que a gente force a parábola, não está falando de igreja, que deixa as 99, Deus deixou a gente, 99 e foi atrás de outra. Não está falando no quesito igreja. Sabe quem são esses 99 justos? Eram os fariseus, que se achavam justos. Eram os fariseus, eram os religiosos. Por isso que aqui está dizendo, há alegria no céu por um pecador que se arrepende, que está perdido, do que por esses 99 justos. A gente precisa entender o contexto da parábola. E quando Jesus fala aqui, ele está dizendo, esses justos não precisam de arrependimento,
Porque eles se acham os donos da verdade. Eles se acham que através da sua justiça própria, eles podem se salvar. Hoje, irmãos, o que mais dificulta é isso. Pessoas que se acham muito boas. Olha, eu faço muitas coisas boas, eu ajudo os pobres, eu ajudo entidades, então não preciso, eu não quero ouvir nada de Jesus, não precisa. Essas pessoas são mais complicadas de falar do amor de Deus. Mas aquelas que têm um coração aberto para o Evangelho, você pode conversar com elas e elas se arrependem, muitas vezes. Às vezes não, mas a gente precisa falar. Então aqui não está dizendo que essa pessoa está dentro da igreja, está aqui, retornou, e as 99, muito estranho, deixa essa ovelha perdida para lá. Os 99 justos eram os religiosos, especialmente os fariseus. Eles se consideravam boas pessoas e não pecadores. Só que Jesus já fala aqui no começo, os coletores de impostos e pecadores juntam. De acordo com essa parábola que nós estudamos aqui, essa frase tem sentido? Às vezes a ovelha perdida não volta para a igreja, um nome bem destacado ali, com medo do olhar de desprezo das 99. É bíblico essa frase? E às vezes eu estou compartilhando, sabe? São pessoas feridas, irmãos. Pessoas que não conseguem mais voltar ao grupo, né? São aqueles que não gostam mais da igreja. Se a igreja fechar, glória a Deus por isso, eles pensam. Eu não posso, então tudo que chega até mim, eu não posso compartilhar antes de ler, criticar, questionar, provar se aquilo é certo, ter um discernimento. Às vezes a ovelha perdida não volta para a igreja, fora do contexto, não está no contexto da igreja, porque os 99 aqui são os fariseus, são os justos, entre aspas, com medo de desprezo da 99. Aí o pecador chega, aí eu estou chegando na igreja, aí ao olhar do Zé com desprezo para mim. Odeio gente assim. Olha lá, olha o Júlio então olhando para mim, com um olhar de desprezo. São frases, irmãos, ditas para tentar derrubar o nome de Deus. Sabia disso? Então, tudo que chegar às tuas mãos, verifique antes de compartilhar. Será que isso aqui vai fazer bem para alguém? E às vezes, pessoas, infelizmente, pensam assim. Elas não retornam para a igreja com medo do olhar de desprezo. É para o seu irmão Orlando. O irmão Orlando está aqui. Nossa, irmão Orlando, como que esse olhar de desprezo? Está me desprezando. Não é muito vitimismo? É muito vitimismo. A gente precisa cuidar, irmãos, porque senão a gente está assim. A gente fica assim. Às vezes não é só na igreja, em outros lugares. Eu sei que tem várias interpretações. Mas aqui, se a gente for fiel ao texto, a gente vai ver que esses 99 justos eram pessoas que não precisavam de Deus. Então não está referindo-se à igreja propriamente dita. E a gente precisa disso. Irmãos, se nós, como igreja, no sentido geral, não nos arrependermos, o avivamento não vem. Eu vejo pessoas colocando, o avivamento chegou, não chegou. Isso, avivamento só na igreja local, não existe. Avivamento, ele precede alguma coisa ruim, para depois vir o avivamento geral. Isso não é numa igreja local. Hoje tivemos uma noite de avivamento, não tem como, isso não existe. Foi um culto avivado, aí sim. E é muito bom um culto avivado. É muito gostoso um culto em que as pessoas estão vivas ali, não estão mortas. Hoje nós vemos diariamente, o tempo todo, pessoas na igreja assim, ó. Mas lá fora, irmãos, vibra com qualquer coisa. Mas aqui dentro morre, fica assim, ó. Não cantam, não se alegram na presença de Deus. Estou dizendo só que não, irmãos. Qualquer lugar. Aí falta avivamento, falta vivacidade, falta ânimo para estar aqui na casa de Deus. Então, quando o domingo chegar, eu não vejo a hora. Os novos convertidos era assim, as pessoas acabam matando os novos convertidos. Ah, você vai ver, esse fogo que você está passando vai acabar. Não deixe isso acabar. Não deixe que isso venha acabar, que nós possamos estar buscando Deus cada vez mais, tendo fome de Deus, nos colocando na presença dEle o tempo todo, para que o Senhor venha nos abençoar. Amém, irmãos?
Então, se você está perdido, você pode ser encontrado. Não sei, de repente tem alguém nos assistindo que está longe dos caminhos de Deus. Então, ore ao Senhor que Ele vai te abençoar. E Ele pode resgatar a tua vida. Resgatar do pecado, resgatar do juízo e do egoísmo. Quando vier a Cristo. Quando você confia em Cristo, aí sim, todo o céu se alegrará com a sua decisão. Todo o céu vai se alegrar com a sua decisão. Deus, Ele está preparando um novo amanhã para nós. E nós sabemos que esse novo amanhã já está chegando. Já está passando esse tempo. E nós precisamos de refrigério vindo da parte de Deus. E Deus está preparando esse dia, esse tempo. Esse tempo está chegando para a igreja do Senhor. Creia em nome de Jesus que passaremos um tempo de descanso. Foi um tempo muito difícil, um tempo de perdas. Mas em nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando as nossas famílias, as nossas casas, os nossos empregos, para que possamos estar cada vez mais empreendendo nessa causa em nome de Jesus, para que possamos voltar à normalidade, para a honra e a glória do nosso Deus, como igreja de Cristo, para que nossos trabalhos sejam bênçãos, para que Deus possa estar nos abençoando novamente, voltando tudo aquilo que estava fechado, que em nome de Jesus esse tempo possa estar passando, para que possamos estar de fato confiando na palavra do nosso Deus, descansando no nosso Deus, que tudo há de passar. E Deus, Ele está preparando para nós muitas coisas boas. Deus está preparando para a tua igreja, para o teu povo, momentos em que nós vamos descansar nele. Nós já estamos descansando. E creia que Deus está fazendo muitas coisas por tua vida, por tua casa, em nome de Jesus. E nós cremos que em Deus, que Deus está preparando muitas coisas. Embora muitas vezes nós passamos por períodos ruins, mas é um período para o nosso crescimento. São coisas que Deus vai fazendo com um propósito de nos amadurecer, um propósito para que possamos crescer na graça e no conhecimento dEle. E nós oramos por tudo que Deus está fazendo, agradecidos por esse Deus, que é um Deus vivo, santo e poderoso, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Pode ficar em pé mesmo, eu quero convidar minha esposa aqui para orar pelas famílias. Irmãos, se você deseja contribuir ainda com o projeto da cesta básica, traga seu quilo de alimento, tem sido uma bênção, pessoas são assistidas, através desse projeto. Muito obrigado vocês que têm participado disso, isso é muito bom. Nosso culto online às quartas-feiras, às 20 horas, obrigado vocês que têm participado, vocês de casa, vocês estão aqui, muito obrigado. E o nosso culto aos domingos. Irmão, sem ser nesse sábado, no outro, dia 28, né, Noemi? É dia 28, os jovens, e até eu quero estender aos jovens aqui da igreja, os adolescentes, nós vamos estar como igreja participando da igreja do Nazareno. Olhei para o Gabriel aqui, eu lembrei, os pais do Gabriel são de lá. E os jovens vão para lá, no dia 28, os jovens aqui da nossa igreja, nós somos convidados. Então, se você deseja levar o seu filho, quer participar, converse com a Noemi, nós vamos passar os nomes, porque lá também há um distanciamento na igreja, nós vamos porque é seguro, então há um distanciamento lá também e não vai haver aglomeração, então nós vamos participar desse tempo lá, tá bom? Então você deseja participar, fale com a Noemi, em nome de Jesus, vamos orar por nossas casas. Chega para a pessoa da sua família, pode chegar, não tem problema não. Vamos orar, irmãos, pelas nossas casas, pela nossa família, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua presença, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por nossa família, Senhor, por nossos esposos, Senhor, esposas, filhos, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, cada lar aqui representado, cada lar que neste momento está em suas casas, Senhor, adorando o Seu nome, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, cuidando de cada coração, levando, Senhor, o Seu cuidado sobre a vida de cada um, Senhor, aqueles que necessitam, Senhor,
do seu alívio, Senhor, da tua paz, que o Senhor possa estar derramando, ó Deus, da tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Quebranta corações, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que em nossas famílias, Senhor, em nossas casas, Senhor, haja paz, harmonia, Pai, que nós possamos mesmo, Senhor, a cada dia, Senhor, começar, Senhor, o nosso dia testemunhando, ó Deus, primeiramente para nossos filhos, para nossas famílias, ó Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor, Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Abre, Senhor, porta de empregos, ó Deus, para aqueles que necessitam, que cada pai de família, Senhor, possa, Senhor, no final do dia, Senhor, deitar, Senhor, em paz, sabendo que Ele tem o sustento, Senhor, para os seus filhos, para a sua casa, Senhor, que a cada dia o Senhor possa estar fortalecendo, acampe os seus anjos, ó Deus, ao redor dos nossos lares, ó Deus, protegendo, guardando, proteja a vida dos nossos filhos, ó Deus, na escola, aqueles que fazem faculdade, os nossos jovens, esteja guardando, protegendo, Senhor, em nome de Jesus. E nós louvamos, ó Deus, o seu nome, porque até aqui o Senhor tem cuidado, Senhor, de nós. E obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de, como família, adorar e exaltar o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Não é porque a pandemia está indo, a gente precisa cuidar ainda, né? Usar máscara, álcool gel, distanciamento. E precisa se cuidar, se cuide. Levante suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada e vá na paz. E até quarta-feira em nome de Jesus. Deus abençoe.